Bom, bom dia a todos. O pessoal hoje parece que dormiu mais do que o devido, mas vamos embora. Hoje eu vou fazer uma daquelas medidas que a gente deixou de quarta-feira, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, no caso para servir como exemplo, né? Eu estava até vendo aqui como é essa lousa interativa, mas eu não consegui não. Pronto, vocês estão vendo aí o compartilhamento. O compartilhamento, na verdade, é dessa. Ó, começou a chegar, tá vendo? Bom dia, Maria José. Bom dia. Então, ó, a gente tem aquelas três situações que uma é para o ângulo de 120 graus, e aí volto novamente a mencionar que o 120 ele é a abertura entre um dinamômetro e outro, né? Quando a gente for fazer as medidas, a gente vai pegar apenas esse ângulo daqui, que no caso é a metade, é de 60 e o outro é de 60 também. Então tem a montagem de 120 graus, tem a montagem de 90 graus e tem a montagem que os dinamômetros encontram-se a 60 graus, né? Então seria 30, seria 45 graus e seria, nesse caso aqui, 60 graus, tá certo? Então eu vou pegar essa primeira montagem para a gente fazer os cálculos e colocar lá no resultado, né? Eu, eu vou ver aqui, eu acho que eu vou digitar aqui embaixo, deixa eu dar uma olhada. Bom, eu vou fazer logo o seguinte, eu vou anotar aqui, deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Eu vou anotar aqui então dos dinamômetros quais os valores, né, que eu tenho das imagens. Então vejam, aquilo que eu falei, esse aqui é o dinamômetro da esquerda, né, e eu vou ter o dinamômetro da direita. Então o dinamômetro da esquerda eu tenho, ó, até aqui eu tenho 1 newton, 1,2, 1,4 e aquilo que a gente mencionou, né? Esse tracinho aqui do meio, ele corresponde a 0,1 newton, né? Na verdade. Então aqui, ó, 1 de 1 newton para 1,2, então significa que daqui para aqui é 0,1, né? Ou seja, 1,1 newton, 1,1 newton, 1,2 newtons, 1,3 newtons, 1,4 newtons, e aqui eu ainda consigo ver esse tracinho do meio. Então quer dizer que aqui essa medida é 1,5 newtons e eu ainda tenho mais um tracinho desse aqui. Que valor tem cada tracinho desse de um para o outro? Então veja, daqui para cá, né, eu tenho 0,2 newtons. Aqui você, desculpa. Aqui vocês estão vendo a calculadora, né? Então veja, ó, desse ponto para esse, eu tenho 0,2, né? 0,2, 0,2, 0,2. Então, e cada espaço desse é dividido por 10. Então, cada tracinho desse vale 0,02 newtons, tá certo? Então, eu tenho aqui, a primeira medida é 1,5 mais 0,02, que me dá, né, eu vou considerar aqui, ó, desse lado de cá ele passa um pouquinho do tracinho, e do lado de cá ele esconde o tracinho. Então eu vou considerar que a média aqui seja em cima do tracinho.
tá? Então, minha primeira medida é 1,52 newtons, tá certo? Esse do dinamômetro à esquerda. Vamos fazer aqui do dinamômetro à direita, né? Que no caso é isso aqui, ó. Que eu aproximei e tirei uma foto, né? Aproximei e tirei uma foto. Então eu tenho 1 newton, 1,2, 1,3. Né? Aqui já está garantido que a minha medida é pelo menos 1,3. Agora vamos para a segunda casa decimal. Né? Aqui a gente consegue ver um tracinho 2. Aqui eu também consigo ver um tracinho 2. E eu estou vendo que ele passa do tracinho aqui e aqui ele praticamente fica em cima do tracinho. Então, se cada tracinho desse vale 0,2, 0,02, né? Desculpe. 0,02, então dois tracinhos valem 0,04, né? 0,04. Vocês veem aqui que ele está um pouquinho distante aqui desse, mas aqui ele está aqui. Aí, bom, a definição, deixa eu só anotar aqui, 1,34. Se a gente quiser considerar a metade de 0,2 ainda aqui, né? Entre um e outro, eu posso botar 1,35, né? Se bem que aqui ele praticamente encosta. Bom, mas eu vou colocar eu decidi aqui que o meu algarismo duvidoso, no caso, é 5. Então eu fico com a medida, essa segunda medida aqui, ao invés de 1,52, eu anotei 1,35 newtons. Beleza? Pronto. Então, feito isso, o que é que nós temos aqui, ó? Vocês lembram que eu apresentei isso aqui para vocês, né? Eu acho que foi até... Eita, quem foi que falou comigo ontem, rapaz? Não, nem foi Antônio, nem foi Felipe. Não sei se foi Maurício, acho que foi Maurício. Maurício que perguntou o seguinte: porque aqui em cima não, desculpe. Lá no slide, né? Lá no slide a gente define o f de x. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. A gente define aquelas componentes, né? Aqui. As componentes, né? F de x e f de y. Vejam. O vetor força, esse aqui pode ser até considerado aquele da direita, né? Que a gente tá lá no plano. Se você pegar aqui, ó, o f de y, você vai ver que o f de y é a força multiplicada pelo seno do ângulo. Só que o seno, gente, ó, o seno que eu estou tomando aqui para encontrar essa componente da força, ele é o ângulo formado com a horizontal. E lá na nossa atividade a gente não está pegando esse ângulo aqui, a gente está pegando esse ângulo aqui formado com a vertical. Então, por isso que no slide aqui, ó, eu defino o f de y como sendo a força vezes o seno desse ângulo, mas lá na atividade eu defino o f de y como sendo a força vezes o cosseno. Só que o cosseno é desse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo lá da atividade, que no caso que a gente está fazendo é de 60 graus, né? 60 graus é o meu θ. E aí eu preciso entender bem que ângulo é o que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando lá na atividade. É o ângulo que o dinamômetro está fazendo, né? Ou a força está fazendo com a vertical. Então, eu trabalhar com o seno desse ângulo da horizontal é a mesma coisa que eu trabalhar com o cosseno desse outro ângulo aqui,
né? Porque esses ângulos aqui são ângulos complementares, né? Se eu tiver, por exemplo, se θ for 30, o outro ângulo aqui é 60, porque os dois formam 90 graus. Se esse aqui for 60, esse aqui é 30. E se esse ângulo aqui for 45, esse aqui também é 45, porque a soma tem que dar 90, tá? Então, na atividade, deixa eu sair daqui. Na atividade tá, ó, f de y é igual a f vezes o cosseno de θ, mas aqui em cima, ó, eu estou mostrando quem é o ângulo. O ângulo é o da força formado com a vertical. É esse aqui. Se eu quiser usar esse outro ângulo aqui, que eu sei que é 30 graus nesse caso aqui, porque eu estou vendo que esse aqui é 60. Se eu quiser usar o ângulo com a horizontal, para poder usar o seno, eu faço 60 menos 90, né, que vai dar 30, e eu uso 30. Aí vocês vão ver que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Né? E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Enfim, né? Eles são equivalentes, então eu posso fazer essa troca aí. Bom, outra coisa que eu preciso atentar é justamente para isso aqui, ó. O valor da massa pendurada é de 0,15 kg, tá? Eu, considerando 9,8 metros por segundo ao quadrado como sendo a aceleração da gravidade local, eu vou encontrar uma força de 1,47 newtons. Certo? Essa força, aqui, ó, essa força é a que vai estar apontando para baixo. Então, eu vou fazer a decomposição dessa daqui, a decomposição dessa e somar as duas, tá? Então, eu vou lá para baixo para preencher aquela tabelinha lá, tá certo? Então, veja, a força da esquerda eu encontrei 1,52, não vou nem botar newtons porque aqui em cima já está em newtons, né? A da direita eu encontrei 1,35. Então, qual é a componente y disso aqui? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu preciso encontrar o seno e o cosseno. Então, essa calculadora aqui, pessoal, ele não tem seno e cosseno. Eu preciso fazer isso numa calculadora científica, né? Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Calculadora científica já me traz seno, cosseno, aqui na trigonometria, né? Seno, cosseno, tangente, né? Secante, cossecante, cotangente, hipérbole, né? E aqui, esse segundo aqui é o inverso, né? Se eu tiver o resultado de um seno e eu quiser saber qual é o ângulo, aí eu aperto aqui segundo, aí aperto no seno, ele encontra o inverso do seno, né? Que é o seno a menos 1. Mas nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui. Então, o ângulo θ para essa primeira montagem, no caso, é de 60, certo? Então, se eu fizer assim, ó, 60 seno, eu encontro aqui, ó, o valor do seno, tá certo? Aqui, ó, seno de 60 graus, que é exatamente isso, 0,86. Geralmente a gente arredonda até esse 866 aqui, né? Porque desse zero para cá já são casos decimais. Bom, mas eu vou utilizar aqui o valor completo, tá certo? Então, esse é o seno de 60. Ah, não, mas a gente não quer o seno, né? A gente está trabalhando com cosseno. Então, deixa eu deletar aqui. E eu tenho 60. E eu vou lá e cosseno. Cosseno de 60, gente, é 1 meio, né? Então, se eu vou utilizar o cosseno para encontrar essas componentes, então eu pego 0,5 e multiplico por 1,52, que dá 0,76. E eu pego 1,35 e divido por 2.
que é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Então, a segunda componente é 0,675. 0,675. Opa. Certo? Nesse quadrinho aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou somar essa componente com essa, né? Opa. Eu vou fazer 0,675 somado com 0,76. Então, ó, 1,435. 1,435 newtons. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que as duas componentes y somada para cima me deu um valor de 1,435 newtons. Quando, pelo meu cálculo lá da massinha da força-peso, né, tem que estar próximo de 1,47. Então, está bem, as medidas foram bem realizadas, né? Esses valores aqui, esse e esse que nós consideramos, eles estão próximos, né? Agora, não deu 1,47 exatamente. Então, o que é que acontece, né? A segunda parte da atividade é para a gente calcular o erro relativo, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, o erro relativo, vou até anotar aqui. O erro relativo é igual ao valor medido, que nesse caso foi 1,435, menos o valor teórico, gente, é o valor da força, né, que eu calculei aqui, 1,47, que é o que eu esperava que, né, batesse, né, mas não bateu, ficou muito próximo. Dividido pelo valor teórico, 1,47. Então, ó, já anotei aqui na minha folhinha. Bom, esse resultado que eu vou encontrar aqui, que é o erro relativo, ele vai dar 0,0 alguma coisa. E aí, para encontrar o valor do erro relativo em porcentagem, basta eu multiplicar o resultado por 100, tá? Então, eu vou lá para baixo para completar aquela tabelinha lá. Tá vendo que eu quero o erro relativo em porcentagem? Então, com esses valores aqui, eu vou fazer a seguinte, deixa eu, aqui eu já posso voltar para padrão, para diminuir aqui um pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo, inclusive eu já anotei aqui. Eu vou ter o valor da minha medida, que foi 1,435, menos o valor teórico, que é 1,47, né? Então, veja, ó, que deu um valor bem pequenininho. O detalhe é que lá na definição de erro, a gente tem um módulo. Então, mesmo que esse valor aqui ele dê negativo, mas eu não vou considerar esse sinal de menos, tá certo? E eu vou dividir isso aqui pelo valor de 1,47, que é o valor teórico. Certo? Então, vejam, ó, que, bom, isso aqui é o erro relativo. Eu vou multiplicar isso aqui por 100 para encontrar o erro em porcentagem. Então, veja que 2,38, vou arredondar para aí, é o resultado 38. Né? E o resultado que eu obtive, ele está com um erro relativo de 2,38% do valor total. Então, está muito bom, está muito boa essa medida, né? Quando a gente encontra um erro, né, em porcentagem abaixo de 5, já significa que as medidas foram muito boas, né? Muito boas comparadas lá com o valor inicial. Certo, gente? Então, esse é o procedimento que vocês também vão fazer para o ângulo de 45
e para o ângulo de 30 graus, né? Vocês vão ter que ir lá em cima, pegar as forças, né? Mensurar lá a partir daquelas imagens. Que força você tem na esquerda, que força você tem na direita. Calcular as componentes em y, utilizando o cosseno. Não usem o seno, que vai dar errado. Somar os dois e calcular o erro. Tá certo? Para o ângulo de 45, para o ângulo de 30 graus, que são esses aqui, ó. 45. 45 é o de 90, né? Esse aqui. 90, né? Volto a dizer que é 90 essa abertura daqui até aqui. E como eu vou tomar somente a metade, esse ângulo aqui, né? Para poder calcular a componente y, eu pego a metade de 90, que é 45. E aqui também, né? Aqui, ó, tenho 30 mais 30, que é 60, mas eu vou pegar somente de 30. E aí as medidas vocês fazem a partir dessas imagens aqui, como nós fizemos ainda há pouco, né? Em todas essas três situações, nas três situações, a massa aqui embaixo é a mesma, tá? São três, ó, três moedinhas dessa daí, né? Três pezinhos desse aí. Então, significa que a força peso aí, para ser equilibrada, é sempre a mesma, 1,47 newtons, né? Aquele valor lá que a gente colocou aqui em cima, né? 1,47. Se a gente tivesse no laboratório, bom, vocês poderiam variar isso aqui, né? Como vocês quisessem, diminuir, aumentar, né? E aí, claro, os valores aqui iam ser alterados e aí a gente faria, né, todo o novo cálculo. Tá certo, gente boa? Bom, hoje é isso, né? Eu não tinha muito. Hoje era apenas para a gente dar esse exemplo, para vocês também, né, terem aí a sequência para poder fazer esses cálculos. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida aí. Se não tiverem, a gente já deseja aí um bom fim de semana a todos. Que todos estejam bem e quarta-feira da semana que vem a gente se encontra. Beleza, pessoal? Já vou